Olá, boa noite, irmãos de luz. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, mais uma live para falar sobre um tema muito importante. Espero que vocês gostem. Fiz uma prévia há alguns minutos atrás. Será que alguém viu? Qual foi a prévia da noite? Fizemos uma prévia aí. Bem, antes do tema da noite, agradecendo a presença aí de quem for chegando a mais esse encontro das 19 horas, segunda-feira. Os centros espíritas ainda, como qualquer templo, não está podendo. Boa noite, Xerezade, fiel seguidora, espectadora. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um tema importante. Os centros espíritas ainda estão fechados aí por causa das questões de OMS, as recomendações do Covid, faculdades, academias, shoppings, escolas, faculdades, o decreto da prefeitura aqui em Salvador, pelo menos acredito que outras também estão ainda impedidas de aglomerar. Acho que isso ainda vai levar um tempo, por isso que a realidade das lives é hoje o recurso da meditação, do encontro, as entrevistas, o convite ou de forma autônoma como este canal aqui. E vamos lá, disciplina, disciplina, disciplina. São 19h01. Vamos dar início aqui, como é de praxe, com nossa mentalização, e vou falar do tema da noite daqui a pouquinho. Como é de praxe, vamos fazer nossa meditação com a nossa música ambiente. Vamos nos aquietar, acalmar os corações e deixar-se fluir essa energia de bênção.
Agradecendo ao Pai por estarmos aqui mais uma vez reunidos para um tema da noite, visando acalmar, aquietar nossos corações, o nosso Evangelho, do irmão de luz, trazendo a boa nova para a edificação da alma, a reflexão dos nossos atos e atitudes. Agradecendo sempre, Senhor, por mais oportunidade de estarmos aqui, os nossos aprendizados, nosso momento, nossas dificuldades, pois sabemos que nada acontece sem Tua vontade. Vivemos um aprendizado duro, que sairemos melhores desta oportunidade, Senhor. Canção belíssima. Como é que tá o som aí? Tá chegando legal? Estão me ouvindo bem? Passa um positivo aí que o sinal tá bom. Porque às vezes a gente tá com fone de ouvido, headset. Que bom. E bem, bem-vinda, boa noite, Sherazade, Marcos Vinícius, família reunida aí. Bem, dando sequência aqui a nosso encontro da noite, como eu ia dizendo lá atrás, os centros espíritas ainda estão fechados por questão de orientação dos protocolos da OMS, a evitar aglomeração, faculdades, academias, centros, igrejas, templos. E a solução tem sido as lives para compensar às vezes essa distância. E eu sempre digo que o tema, eu deixo livre o tema da noite para deixar fluir as energias, as inspirações, as sugestões. A família chegou manhã. Boa noite, manhã. O tema desta noite, eu não sou médium sensitivo nem audiente, mas volta e meia fica martelando o negócio no ouvido. E acho que o que ficou martelando no meu ouvido aqui desde tarde é falar sobre educação para a morte. Apesar do nome morte, é um tema bem pesado. Poxa, eu ouço falar tanto de óbito no jornal, nos jornais, eles vão falar sobre morte de novo. Eu digo que não. A gente vai falar aqui de uma forma mais educativa, reflexiva, não só no processo educativo para a gente, como também para com o próximo. É inevitável dizer que em algum momento ou outro, durante esse período de pandemia, boa noite, durante esse período de pandemia, alguém soube de algum conhecido ou parente ou amigo que desencarnou, seja pela Covid ou pela outra doença. Afinal de contas, não só por causa da pandemia, mas outras doenças continuam ocorrendo. Chikungunya, dengue, infarto, derrame, AVC, sífilis, tuberculose. E como diz aquela música do Titãs, o pulso ainda pulsa. Então, falar de morte nesse momento é importante para um processo de construção. Afinal de contas, a gente sempre ouviu falar que a única certeza que a gente tem da vida é a morte. A gente não sabe como, quando e onde. Mas a gente só sabe que ela é inevitável. Então, dentro desse contexto, eu confesso que nesses 13 anos de palestra e 20 anos de coisa de espiritismo, falar de morte, falar de sexo sempre foram tabus. Boa noite. Bem-vinda. Então, falar de morte neste momento é no sentido de preparar para lidar não só com a gente, mas com os demais, com a perda de um ente querido
ou de um amigo, porque seja na pandemia ou pós ela, é um processo de construção. Bem-vinda. Essa questão do vídeo, a gente divide um pouquinho, a gente pode abrir depois. Boa noite. Às vezes as lives são combinadas, os duetos, mas a gente vai levando aí. Mas a gente pode trazer um pouquinho, quem sabe, mais tarde. Mas primeiro eu tenho que disciplinar o tempo aqui para a gente dividir os bate-papos. Ok? Espero que compreenda. Mas agradeço pela intenção. As referências bibliográficas da noite, nós vamos usar Allan Kardec, O Céu e o Inferno e o Livro dos Espíritos. E também um livro muito bom também que eu recomendo, que é José Herculano Pires, que tem esse título, Educação para a Morte. Mas enquanto a gente falar de morte, vamos entender também a palavra desencarnação. Existe uma diferença boa noite, entre desencarnação e morte. Desencarnação é o rompimento do laço espiritual, ou o famoso cordão de prata, em relação ligado ao nosso chakra na região aqui básica, próximo ao umbigo, que nos mantém vinculados à matéria. Não. E Instituto de Psicologia da USP, da autora Maria Júlia Kovacs. O Duro Exercício da Deus, de Thaís Oyama, foi um texto da Veja em 1999. Esse material está disponível depois no Google aí para quem quiser pesquisar. Se tiver interesse eu posso mandar via e-mail. Basta fazer um pedido aí para trajanomanuel@gmail.com, Trajano com O, Manuel com O, e a gente envia lá o material. correioespírita.org.br. Tem várias. Se a gente jogar no Google lá a pesquisa morte, o número de ocorrências que vai aparecer lá, de visualizações, de citações, é impressionante. Morte do ponto de vista do judaísmo, do cristianismo, do espiritismo, do candomblé, da umbanda, da filosofia. Há várias formas de se falar em morte. Mas na linha espírita nós vamos falar sobre desencarnação, que é o separar da carne, da encarnação. E aí, para a gente falar sobre isso, a gente tem que entender o contexto da tríplice, da trilogia espírito, perispírito e matéria. E aquela máxima filosófica, tem gente que morre em vida. Aí entra prazer de viver, mereça ser feliz, que aborda muito bem isso, principalmente direcionado aos espíritas, Vanderlei Oliveira, um médico uberabense. O conceito de morte sempre esteve atrelado, muitas vezes, como forma de poder. Poder de algo, muitas vezes, soberano, superior, e forma de controle de massas, inclusive dominadora. Tipo, se você não seguir, você vai ser executado, as diversas formas de pena, queimado na fogueira, guilhotina. Nosso passado, enquanto ser humano, é um passado pesado, é um passado forte. E temos resquícios desses traumas, a nível inconsciente sim, no nosso perispírito, que fica guardado as informações da nossa mente, seja enquanto algozes ou enquanto aspas, vítimas. Porque a questão de ser algoz ou vítima depende do momento da conjectura. Às vezes o papel se inverte pelo livre-arbítrio. Às vezes somos vítimas, às vezes somos algozes. E no tomar lá da cá espiritual, atraído pelas energias, muitas vezes funestas da alma, da força da vingança e do revide, a lei de Talião, o tomar lá da cá, sempre esse processo, até que um quebre pelo perdão, esse processo está sempre cíclico. E isso a gente fala a nível de encarnados com desencarnados, desencarnado com desencarnado, até no plano espiritual. E quando se reconhece aqui pela desafinidade de almas, muitas vezes vem pela forma de encarnados para encarnados. Um texto de abertura que eu sempre trago, tem um texto que diz assim, é um trecho do livro José Herculano Pires. Quando o júri de Atenas condenou Sócrates à morte, ao invés de lhe dar um prêmio, sua mulher correu aflita para a prisão, gritando-lhe: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. O filósofo respondeu calmamente: eles também já estão condenados. A mulher insistiu em desespero: mas a sentença injusta, Sócrates. E ele perguntou: preferias que fosse justa? A serenidade de Sócrates era o produto de um processo educacional chamado educação para a morte.
Ou seja, Sócrates já sabia que essa questão de condenação, da preparação para o espírito, era uma questão do juízo do ponto de vista humano, rasteiro, superficial, era o destino de cada um. Sem entender a morte como uma condenação, todos estão condenados. Só não sabemos como, onde e quando. Mas, Trajano, como é que eu vou falar de um tema tão aguçado desse? Como eu vou lidar? Eu fecho os olhos, vou dormir de noite, eu não sei se vou acordar. Eu também já tive esse medo, todo adolescente tive esse medo. Já teve várias situações que eu tive medo de dormir achando que não acordar. Aí tem uma mania de achar que a morte é uma escuridão, que a morte é uma coisa, eu vou fechar os olhos, vou apagar e minha consciência puff. Não vou lembrar de mais ninguém. Como se a gente tivesse um controle desse processo mental. Basta lembrar que quando o sono desaba sobre nós, a gente não tem nenhum controle sobre isso. Ou tem? Tem? Eu acho que é difícil. Mas, graças a Deus, tem os sonhos, tem o sono, tem o processo de lembrança até do que sonhei. A morte é preparada na nossa vida através do sono. Quando você dorme, você momentaneamente morre. É um processo de inconsciência. A diferença é que você acorda depois. No processo da morte, você vai acordar em outro lugar. Mas não mais na sua cama, ou no sofá, ou no chão, depende de onde você dormiu. Falando assim, parece uma forma simplória de tratar a morte, parece que é fácil para mim, não é não, é difícil para todo mundo. Aquele friozinho na barriga, que dá aquele medo, é normal em cada um, porque a gente ainda tem um nível de apego muito grande. E todos nós estamos inclusos nesse apego. A questão cultural da morte também passa pelo crivo, eu já ouvi falar na guerra, né, dos kamikazes, aqueles que matam, se jogam, destroem em nome de uma causa, do seu país, cresce ouvindo aquilo desde pequeno, morra em nome do seu país, morra em nome da causa. A gente vê muito isso hoje aí nos processos fanáticos, extremistas, terroristas. Mas morreu criança, morreu... Para eles é um efeito colateral. É terrível falar isso tudo, mas tudo passa pela educação. Aí a gente vai falar também de guerra de torcida, briga de gangue. Se você criar uma criança desde pequenininha dizendo, olha, aquele grupo ali, aquela torcida, aquele clube é inimigo nosso, a criança vai crescer entendendo aquilo ali como verdade. Por isso a importância da evangelização infantil na construção do espírito. Os homens bomba, tem mulheres bomba que se vingam dos seus maridos visando encontrar um paraíso das virgens. Isso para os homens. Mas quando você vai trazer para o fino da lógica, a mulher bomba vai encontrar com o marido dela no paraíso e as 40 virgens? Então, cada religião tem que ser respeitada e tem sua cultura e tem sua ideia. Só que todas têm que passar pelo filtro do bom senso e da lógica. Então, a questão a linha tênue de você fazer uma avaliação com o crivo do contexto metafórico, sem levar a ponta de faca, ferro e fogo, e ao pé da letra. Jesus falava por parábolas, mas muita gente leva as palavras de Jesus ao extremo. Imagine você dizer assim, dá outra face, quer dizer que eu sou masoquista, eu vou virar meu rosto e bate aqui? Não, ele está falando sobre humildade. Ele está falando de não devolver o mal com o mal. Mas voltando para cá, para a questão da morte. Um bom livro que eu recomendo é sobre o Islã, de Ali Kamel. Para quem não sabe, Ali Kamel faz parte do corpo jornalístico da TV Globo. Ele tem uma forte presença aqui no meio jornalístico e ele tem uma ascendência síria e também uma síria com pé aqui na Bahia, né? A mãe, o pai dele, exatamente que eu não me lembro agora, tem essa ascendência. E ele escreveu logo após o 11 de setembro. E ele traz uma reflexão que na época de Jesus, assim como Jesus, Maomé, Moisés, outros profetas, todos trouxeram a palavra do amor, da tolerância, do respeito. Mas cada qual, os grupos, se separaram de acordo com sua conveniência e egoísmo, também transformando como poder, levaram para o seu critério de dominação e doutrinação das massas. Para a gente falar sobre morte, morte faz parte da vida. Então a gente tem que lembrar que desde o processo do nascimento, nasceu, despertou, você já começa a envelhecer. As células têm um processo de multiplicação, de crescimento. O ser humano, como qualquer outro animal, tem uma trajetória
de crescimento das células, dos ossos, da multiplicação das células, questão do corpo, até atingir a maturidade física e neurológica e, por que não dizer, espiritual encarnada, para depois começar a envelhecer. Há 2000 anos, Jesus de Nazaré, carpinteiro e filho de carpinteiro, tem uma controvérsia sobre isso, né? Que carpinteiro também era entendido como um faz-tudo, tinha um pouco de pedreiro também, de serralheiro. Então esse contexto também nas escritas também é um pouco de controvérsia, mas a gente usa o carpinteiro como referência. Ensinou ao mundo os princípios da educação para a morte e enriqueceu seus destinos com seu exemplo pessoal. Ele exemplificou a própria imortalidade, ressuscitando seu corpo espiritual, o corpo bioplásmico, que os materialistas descobriram se apressar a esconder da humanidade. Por quê? Aí a gente entra naquela questão do Velho e Novo Testamento. Boa noite, Tânia. Beleza? Seja bem-vinda. A questão do Velho e Novo Testamento e o Evangelho segundo o Espiritismo se baseia no Novo Testamento. É uma síntese de várias leituras, de várias escritas em tempos diferentes, pelos apóstolos e por outras pessoas que diziam palavras supostamente ditas por Jesus e os apóstolos. É meio complexo estar falando isso, eu estou lendo um livro investigativo agora justamente sobre Jesus, uma reportagem. Depois, quem quiser também eu posso mandar uma foto do livro. E ele é um repórter que faz uma pesquisa muito ampla, interpretando os textos. Aí quem quiser ver também a trilogia de Dan Brown também, dá uma futucada nisso, Anjos e Demônios, Código da Vinci, tudo, que nem tudo que é dito pela Igreja Católica como forma ao longo da história dos séculos é tomada como verdade por causa de controle de massas. Então cabe a nós filtrar pelo crivo do bom senso, como diz Kardec, e a gente provocar, questionar, trazer à tona, para que isso não vire uma coisa de amedrontar nosso espírito. A morte é um processo natural, é um processo que a gente passa mais tempo lá do que aqui. Aqui é uma passagem, mas enquanto aqui temos que aplicar o Carpe Diem, o vive a vida, vive intensamente com inteligência, com amor, com respeito e tolerância, porque a passagem é curta. E o que eu vou sair daqui, vou levar daqui dizendo o quê? O que eu fiz? O que eu fiz a minha passagem? E já aqui, boa noite a Tânia. Então, na verdade a gente aqui, a gente acha que é livre. Na verdade a nossa liberdade é no pacto espiritual. Mas tudo ao tempo de Jesus, tudo ao tempo de Deus. Nossa passagem aqui, né, estamos presos na veste carnal. Eu tenho um amigo saudoso, que eu tenho saudade, que já desencarnou no processo de um acidente de veículo. E tem uma frase que ficou na minha cabeça que ele dizia assim: Trajano, Deus me colocou, isso claro, de forma alegórica, Deus me colocou no vasilhame errado, porque eu tenho muita vontade de viver, sou inquieto. E ele era magrinho, pequenininho, baixinho. Eu já sou um pouquinho mais alto que ele, né? Ele tinha mais ou menos 1,60 m, eu tenho 1,90 m quase. E a gente se dava muito bem. Ele dizia: estou no vasilhame errado. Eu falei: não, você não está no vasilhame certo, porque se você tivesse minha altura, com sua inquietação, você ia fazer estrago, meu querido. Então, Deus sabe o que faz. Então, estamos presos na veste carnal, temporariamente, necessária a nossa evolução e ao nosso momento. Agora, como a gente vai desencarnar, ou como... tem todo um processo, que aí eu recomendo a leitura do livro Missionários da Luz, de André Luiz com Chico Xavier, que tem toda uma programação encarnatória, e com os médicos do alto e os enfermeiros também, toda a equipe de saúde espiritual, prepara a nível cromossômico, inclusive escolhendo papai e mamãe, necessário para o nosso crescimento e muitas vezes resgate de vidas passadas. E aquele espírito traz no perispírito dele, que é a forma que ele vai se manifestar através da carne, tendências, predisposições para algumas doenças e atrair alguns tipos de energia para aquele crescimento. Então, nesse processo de construção, não existe um determinismo, um destino pronto de chegar assim e dizer: vai desencarnar com 40 anos, 2 meses e 15 dias. Não existe essa precisão. Existe uma programação macroencarnatória que pode ser antecipada ou adiantada.
É um livro muito bacana, Tânia, chamado Missionários da Luz. E ele fala justamente dessa programação reencarnatória, e o porquê, que sentido papai e mamãe, aquele seio familiar a gente vem. E inclusive algumas predisposições adquiridas por a relação de causa e efeito de vidas passadas. Então, às vezes a gente tem uma predisposição ao câncer, uma predisposição genética a alguma doença específica. Quem vem de um processo anterior de suicídio, geralmente vem em consequência do que foi feito com você mesmo. Então, quem tomou veneno vai ter um problema sério de esôfago, de problema estomacal, porque sai queimando tudo, inclusive a nível espiritual. Quem se dá com um tiro no coração, na cabeça, vai vir com problema cardíaco ou neurológico, respectivamente. Porque o pai espírito ele precisa de um tempo para se refazer. Não só a nível espiritual, mas a nível encarnatório também. Dentro do processo da construção, do entendimento da morte, uma coisa que a gente sempre fala é o luto. O luto, simbolicamente, é preto, porque é uma questão. O que é o preto na cromoterapia? Preto é a ausência de todas as cores, a nível de frequência. É a neutralização, a destruição de todas as ondas de luz que faz o preto. Daí o buraco negro. O buraco negro tem a capacidade de atrair com uma densidade infinita para o seu contexto e não devolve nada. Então volta o quê? O preto. O branco, na física, na ótica, é o contrário. É a soma de todas as cores. Então o branco é tudo. O preto é o nada. Então o nada que fica, o vazio, é chamado associadamente de luto. E luto é um processo normal da psicologia humana de respeito e de entendimento. Nós temos o nosso direito ao luto. Nós temos direito à saudade de quem se foi. Mas essa saudade, esse luto, não pode virar algo que impeça a continuidade da nossa vida na Terra. Não é egoísmo. Quando o espírito é medianamente evoluído, e ele vai para o plano espiritual, ele quer que você continue. Ele quer que você evolua. Cada nós temos uma missão individual aqui. O chamado do Pai para o retorno à paz espiritual, da forma que seja, só Ele sabe. Nós, pelo véu do esquecimento reencarnatório, não sabemos e não nos interessa. Temos que fazer o bem se olhar a quem, perdoar quem tem que perdoar incondicionalmente, começando pelo auto-perdão. Essa é a nossa conduta. Em relação à dor é um processo natural de crescimento e maturidade. Ninguém quer ter dor, mas a dor é necessária. A dor faz parte do aprendizado e ela é passageira. A gente falou semana passada aqui a questão de dor e sofrimento. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. O que quer dizer? Depende de como você administrar essa dor. O sofrimento ele pode ser neutralizado. Então tudo passa pelo crivo do livre-arbítrio. E qual é a conduta espírita ou espiritualista para quem não é espírita dentro desse contexto da dor, da saudade, do luto? Respeito, tolerância, nunca minimizar a dor do outro. Ninguém sabe o grau de sentimento, a dor e a delícia de ser o que é, como diz Caetano Veloso, é de cada um. A gente não pode minimizar. Não posso chegar no velório ou numa de perda e dizer assim, vai passar, tudo tem um porquê, é assim mesmo, foi o destino. Nessa hora, gente, o melhor é o silêncio. Nessa hora o melhor é o abraço. Nessa hora o melhor é aquietar a alma. É dar força, vibrar positivamente. Vai ter um tempo que você vai poder dizer o que você quer, o que você acha, mas não naquele momento. Então, em relação a mesma coisa em relação à esmola na rua, quando a gente passa, é mesquinho e egoísta da nossa parte chegar assim dizer, ele está passando por isso porque um dia ele fez errado. Não cabe a nós julgar. Então, o processo da dor é individual e tem que ser respeitado. O luto é de cada um. Se vai ser 3 dias, 7 dias, um mês, respeitar o tempo das coisas, da pessoa. Mas cabe a essa pessoa ser estimulada para continuar e ter certeza, vibrar assim, que o espírito que se foi queria que ela continuasse. Porque quando o espírito ele é pouco evoluído, ou muito apegado, ou egoísta, ele vai dizer, venha comigo, não quero você mais aí não. Aí já é um problema de desobsessão, já é um problema de conversar no atendimento fraterno e pedir luzes para que os espíritos do alto recebam, encaminhem. Mas vamos partir da premissa que aquela pessoa era muito boa, era muito querida, ela é evoluída, ela é desapegada, ela ajudava os outros, ela vai seguir o caminho dela.
Vocês vão se encontrar pelos sonhos, vão se encontrar no desdobramento, não quando você quer, mas quando for necessário e preciso for. Então não adianta ficar com aquela agonia e dizer, não, eu nunca mais encontrei meu pai, minha mãe, assim assado, nunca mais vi. Vem naturalmente. E quando encontrar, não fique imaginando muitas vezes que, pô, não falou comigo, ficou em silêncio. As cordas vocais espirituais nem sempre estão preparadas, junto com as cordas vocais que ficaram, muitas vezes doloridas, impregnadas ou prejudicadas com as cordas vocais encarnadas. Então tem todo um processo de terapia do passe, de energização, fluidificação, para que o espírito esteja preparado para falar, para ter autorização para falar e muitas vezes também, claro, ele mesmo falar. Eu já encontrei com espíritos de familiares que se foram, que até naturalmente a gente fica curioso para saber se está bem ou está mal, e quando veio para mim só deu um sorriso e foi embora. Eu entendi que estava tudo bem. Porque se tivesse mal, no mínimo estaria sofrendo, ou estaria chorando. E se estiver chorando, vamos rezar. Mas enfim, uma coisa que preocupa também é a banalização da morte em relação às pessoas, em relação à vida. A gente tem que valorizar mais a morte enquanto um processo natural, não é nada mórbido, faz parte da vida, repetindo, parece clichê. Uma certa feita, eu citei esses versos aqui semana passada, mas serve para hoje também, que a banda Titãs uma vez cantou um trecho que dizia: a morte não causa mais espanto, o sol não causa mais espanto, riquezas são diferenças. Índio, mulato, preto e branco, riquezas são diferenças. Todos sabem cruzar os dentes, miséria é miséria em qualquer canto. É a banalização da miséria das causas humanas. A gente costuma ver em alguns jornais aí, muitas vezes dizer assim, 50 mil mortos, 50 mil óbitos, vidas perdidas no Covid. Até que ponto, para quem está vivo, em troca de audiência, é a massificação e a pressão nos ouvidos e nos olhos de ver covas diariamente, como se isso fosse despertar a valorização de cada pessoa. O brasileiro não está desvalorizando cada pessoa. Ele sente por causa da alma que voltou à paz espiritual. Não à toa nós somos a pátria do evangelho, coração do mundo, pátria do evangelho. A nossa miscigenação, umbandista, candomblessista, católica, faz com que nós respeitamos isso. Não precisa, muitas vezes, a imprensa ficar filmando covas e banalizando, fazendo show de terror, porque também tem outras doenças nos acometendo. Quem está no chão aqui no dia a dia, nas favelas, nas ruas, na elite, na pobreza, nós estamos vendo aí chikungunya, tuberculose, sífilis, acidente de carro, quedas de altura, de obra. O brasileiro não precisa ser lembrado que a morte existe dessa forma. Então a gente tem que ter um filtro do bom senso, de ter uma imprensa mais preparada, mais humanitária, de valorizar a vida e lamentar as mortes. Mas não trabalhar com números. E muitas vezes chamar de inumeráveis. Não, eles não são inumeráveis. Cada família daquela é respeitada. Então a gente não pode fazer disso uma coisa que destrua a nossa autoestima também. Então muitas vezes é bom desligar a televisão, desligar o rádio, botar uma boa música, porque as redes sociais estão aí, a internet está aí, a gente pode fazer o filtro, separando o joio do trigo, conversando com amigos e familiares, especialistas do assunto. A educação de crianças e jovens, os jogos que falam de mortes, batalhas, as escolhas, os joguinhos de hoje são bons, mas nada exagero. Temos que ter cuidado com a criança, com os jovens, a valorizar, ao saber perder, ao saber fracassar, mas valorizar e respeitar o outro quando tiver o sucesso. Não pisar, não humilhar, não fazer disso, não transformar diversidades em inimizades, em rivalidade. Então o filtro da linha está aí. Temos que ter momentos lúdicos com crianças, irmãos, pais, para que a gente cresça junto, valorizando a vida. E saber estar próximo do filho, do irmão, do priminho, quando ele falar sobre morte. Como falar sobre o símbolo daquele filme Pânico, né? Da foice ali, que vem com aquele manto preto de luto, com aquela cara de né? Porque o jovem, naturalmente, eu fui falado recentemente sobre suicídio passivo,
O jovem tem uma tendência a achar que é imortal, que é Highlander. Tem uma tendência a achar que é imortal. Não, nossa alma é imortal, mas nossa carne não. Mas é parte do processo hormonal, do crescimento, do desenvolvimento juvenil. Falta diálogo, falta respeito, falta conversa, falta dentro da correria do papai e da mamãe chegar assim junto do jovem, vamos conversar, o que é que você está precisando saber, se aproximar, ir até ele. Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. É pai e mãe com jovem. Porque todo mundo aqui já foi adolescente um dia. Todo mundo aqui já foi jovem. E, não que vocês sejam velhos, mas eu também tive essas curiosidades. Estou com medo de dormir e não acordar. Então, né, minha mãe está assistindo aí, ela sabe que um dia eu perguntei a ela, tô com medo de dormir e não acordar, não sei se ela vai se lembrar disso. Mas ela disse, que bobagem, menino, a morte. Ela respondeu assim, que a morte é a única certeza da vida. Em plena 13, 14 anos eu vi uma coisa dessa. Eu fiquei várias noites, às vezes, com medo de dormir, o sono me derrubou. Mas dava um medinho. O espiritismo me ajudou muito através dos sonhos e desdobramentos que todos nós podemos ter, que é um processo de construção natural. Quando a gente reencontra um espírito, eu não sou referência, que a maioria das pessoas que eu sonho, eu não conheço. Volta e meia parece alguém conhecido. Mas os sonhos são muito simbólicos, os sonhos são muito metafóricos, e você tem que construir o entendimento do sonho. Por isso que se recomenda um bilhetinho, anotar, fazer uma sequência, conversar com o terapeuta, se possível, fazer uma construção. Tem livros sobre isso, tem terapeutas que podem explicar melhor. Terapeuta não é só quem está precisando de ajuda urgente, não. Os terapeutas são muito úteis, claro, no processo de autoconhecimento. Eu já fiz várias terapias. Já tomei florais de bar. É todo um processo de construção. Então os jogos, os valores, as escolhas são construídas da significância da morte. Uma certa feita também, eu não esqueço uma capa da Veja que botou 2 pezinhos assim com etiqueta e botou a etiqueta assim escrito "Volto já". Era uma matéria sobre espiritismo, falava sobre Chico Xavier, o que é o espiritismo na vida das pessoas. E olha que o Brasil é o país de maior número de espíritas do mundo. Nasceu na França, mas o Brasil lidera. Não à toa a gente teve expoentes aqui como Chico Xavier, em termos de mediunidade, de psicografia, literatura, e Divaldo Franco, nosso grande divulgador mundialmente aí conhecido, através de suas belas palestras. E mediunidade também, claro. E outros também, médiuns respeitadíssimos. E achei bacana essa imagem, é porque eu não posso mostrar para vocês ela aqui, mas vocês podem jogar na internet, vocês podem botar lá, veja, vida após a morte. Vocês vão ver 2 pezinhos com uma etiqueta de "Volto já". Nem sempre é tão rápido assim a reencarnação. Entre uma encarnação e outra, o processo é em média 280 anos. Em média. Algumas são mais rápidas por necessidade e missão, e outras mais demoradas. Isso aí vai depender muito da psicologia do espírito. Tirando os espíritos missionários de luz mais evoluída, como Bezerra de Menezes, a própria Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, os processos podem demorar mais por causa dos trabalhos que eles fazem no plano espiritual. E pasmem, André Luiz e Emmanuel já reencarnaram, já estão por aí. Joana, o Divaldo já disse que vem depois que ele for. E eles continuam, mesmo sendo evoluídos, estão na área da pedagogia espírita, da pedagogia espiritualista, e já estão por aí, muitos deles. Mas o trabalho deles continua vivo na literatura, nas obras, e faz parte da nossa pedagogia que a gente educa. Então essa questão da reencarnação, a gente usa um tempo assim na literatura de 280 anos, mas não é tão rápido assim não. A maioria das pessoas pode demorar mais, 500 anos, 1000 anos, 800. Mas lembrando que o tempo psicológico é diferente do cronológico. Então o tempo no mundo espiritual, a depender do grau de apego e sofrimento, passa muito mais lento do que a gente imagina aqui no tempo do relógio convencional. Quantas vezes a gente passou por uma sensação assim, poxa, foi tão bom que passou rápido, pô, tá tão chato isso aqui que parece que não acaba. Então o tempo ele tem um componente psicológico também, que varia
de momento para momento. Imagine no plano espiritual, quando tem às vezes necessidade de refazimento do espírito. Uma coisa também que é muito abordada na pedagogia do trabalho da morte são os profissionais que trabalham com ela. Médicos emergencistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas que estão na linha de frente do Covid, sabem o quanto é difícil e como deve estar preparado, tem que estar para lidar com a perda. Essa perda muitas vezes pode ser de um idoso, pode ser de uma criança, pode ser de um jovem cheio de saúde, pode ser daquela pessoa que lutou e não conseguiu, e há o desgaste emocional do profissional. E aí vem a pergunta: as faculdades, os cursos são preparados para lidar com a morte? A resposta é não. Eu, como gerente de segurança do trabalho, já fiz vários cursos de socorrista, de brigadista, e já ouvi isso de vários profissionais experientes do Corpo de Bombeiros, de cursos que eu fiz também. E é objeto de estudo de psicologia, inclusive da USP, de uma psicóloga, que eles têm sérios problemas, a grande maioria, principalmente os emergencistas. Isso aí não passa no jornal. Tem grandes problemas de depressão, por não saber lidar com as perdas que caem nas suas mãos muitas vezes. Uma criança, um jovem, uma mulher, uma situação que é morte. E isso muitas vezes faz eles procurarem fugas através de bebida, de drogas, suicídio. Esse assunto é tão grave e tão assim, que quando teve o acidente da Gol com a Legacy, teve uma manifestação das viúvas de operadores de torre de comando que se suicidaram, porque eles não tinham direito a fazer greve. Não sei se mudou isso hoje e tal, porque é uma área militar também. E tem uma questão da rigidez. Quem é policial militar também sabe o que é isso, porque é difícil lidar com as perdas. É difícil não poder se expressar como ser humano, porque tem as diretrizes, os protocolos. E o índice de suicídio também nessas áreas militares é alto. Não só bombeiros militares, mas como policiais também. E profissionais de saúde, como um todo. Então é necessário dar uma atenção especial na ambiência, na terapia preventiva desses profissionais. E outros também adjuntos que trabalham com eles. Mas quem está na linha de frente tem que ser mais observado e atencioso. E estar atento. Então, matéria da capa, revista Emergência de outubro de 2010, pode jogar lá no Google. Depois, vocês vão ver o que eu estou dizendo. Está disponível lá a matéria. Às vezes alguns sites podem botar até para download, mas vocês podem fazer a consulta. No YouTube também deve ter matérias legais sobre isso. Mas paramédicos, SAMU, Salvar, etc., e bombeiros, e médicos, enfermeiros, precisam ter uma atenção especial ao seu trabalho emocional, porque lida com a morte dos outros. E se estiver envolvendo família no meio nesse processo de resgate, pior ainda. Porque lidar com um paciente que é seu parente é mais difícil ainda. E os cursos nossos têm que ser mais humanitários, mais humanísticos, na teoria, na prática, para preparar a emoção. E dentro do processo de estudo da morte, falando do lado espiritual, há processos obsessivos também envolvidos no entendimento da morte. Os tipos de obsessão também que podem ficar advento nas relações de desencarnado para encarnado. Quando um desencarnado chega no plano espiritual, a depender do grau evolutivo dele, ele vai receber o devido tratamento. Mas é aquela máxima: se ajuda quem se ajuda. Ele também tem que ter a vontade de ser ajudado. E quem fica aqui com a saudade, muitas vezes prende ele pelo apego. Temos que deixar ir como um passarinho que quer sair da gaiola. Ou foi tirado da gaiola. Porque senão a gente cria muitas vezes um processo obsessivo de encarnado para desencarnado. Às vezes ele está querendo se libertar, está querendo e você está prendendo. E se for a gente tem que seguir o caminho e deixar quem ficou para trás, para seguir a vida. Mesmo que essa pessoa case com outro alguém, tenha filho com outro alguém. Tem gente que na literatura chega a deixar a cama separada, com o travesseirinho e arrumada, porque o companheiro desencarnou. É difícil, mas é um exercício. Não são raros casos de casais que perdem o cônjuge
depois de 30, 40 anos, 50 anos, e logo em seguida o cônjuge desencarna também, por tristeza, por apego. Não cabe aqui a nós nenhum tipo de juízo de valor. A saudade é muito mais forte do que a capacidade de reagir, mas tem que tentar reagir. Os filhos da família têm que ter a maturidade de dizer que a vida é um processo contínuo. Quantas vezes já morremos em nossas vidas? Quantas vezes já desencarnamos antes dessa? Quantos filhos já perdemos? Quantos pais já perdemos? Quantos irmãos já foram? A gente tem que trabalhar esse exercício que, pelo velho esquecimento, da mesma forma que a gente chegou, pode ser esquecido de novo. Não estou pedindo para ignorar quem a gente ama, longe disso. A gente tem que confiar no Pai, que nós temos muitas e muitas famílias como a nossa, que a gente ama. Tem outras também que gostam de nós, que estão no plano espiritual, e também terá as que virão. Porque ainda estamos longe do mundo neutro. Ainda estamos longe de um plano mais evoluído. Estamos ainda num plano de regeneração. Chegando agora, ainda mais mal do que o bem. Então o processo de apego se faz necessário. E lá no plano espiritual continua. Entre desencarnados, aqui entre encarnados. E tem a auto-obsessão, que é a não aceitação, a autoculpa, a autopressão. E a gente surta. Então, a saudade não pode virar posse, não pode virar um controle que trave a sua vida. Ter saudade é bom, tem gente que tem saudade há 20, 30 anos, mas a vida tem que continuar. Não é fácil, mas é um exercício de desapego. E ele é o caminho da verdadeira felicidade. O outro não vai se sentir esquecido nem ignorado se ele tiver um mínimo de evolução espiritual. Mas a gente tem que seguir adiante. Então, qual é a diferença entre morte e desencarnação? A morte, pela biologia, pela medicina, pela saúde, é a falência de todos os órgãos que leva à paralisação da manifestação do espírito na carne. Falando de uma forma aqui bem abrupta e chula, talvez. É a falência do corpo humano. Ah, teve morte cerebral. Já foi, não tem volta, não tem revertério. Aí é a questão dos aparelhos, a discussão da eutanásia, é a redenção do espírito, como diz João de Ângeles. Mas a vida continua. O coma. Qual o processo do coma? Tem casos aí de um jovem que ficou 18 anos por um acidente de moto, voltou, deixou a namorada grávida e conheceu a filha. Adolescente. Fé. Esperança. Condições financeiras. Tem tanta coisa envolvida. Amor, fé. Mas quem volta de um coma, vê túnel de luz, vê a conexão entre os planos, diz: a vida não é mais a mesma. Vou valorizar as pequenas coisas simples, como prestar atenção nos passarinhos, na vida, nas flores, no vento, no mar, porque a correria não deixava. Mas não precisa de um estado limite desse para valorizar as pequenas coisas. Isso faz parte do processo de educação para a morte. Sentir o ar que a gente respira, valorizar a pulsação, valorizar a respiração, agradecer pelas mãos, pés, como tem o poema da gratidão de Divaldo Franco. Já estamos caminhando aqui para a reta final. A gente tem uma disciplina com o tempo. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando. Porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Sou fã dele, Luiz Fernando Veríssimo. A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata não. Tem todo o processo de perturbação, de aceitação, de turbulência. E tem a psicologia do espírito também. Um médium não pode chegar para um espírito numa sessão mediúnica e dizer: morreu, velho. Não pode ser assim. Tem que olhar, reconheça a sua calça. Esse é você, onde você está. Você acha que está no mesmo lugar que você está habituado? Tem toda uma preparação. Todo espírito experimenta o mesmo grau, a mesma perturbação? Não. Um acidente de veículo, um acidente de ônibus, um acidente de... a tragédia coletiva de avião ou de doença, como a pandemia, cada um vai chegar no plano espiritual de um jeito diferente. Uns a pegar a carne, outros a querer ajudar os outros, outros dormindo. Um estado de sonolência que vem com os passes da equipe espiritual para preparar, para não tomar um choque anímico. Tem todo um processo, cada um no seu time. Na época que Ayrton Senna morreu, que os Mamonas Assassinos desencarnaram, foram acidentes trágicos.
Então, no processo de sonolência, de dormência, que eles voltaram para o plano espiritual. E eles foram despertados paulatinamente. Oi, oi. Olá, Miro, bem-vindo. Nós estamos caminhando aqui para a reta final. E o conhecimento espiritismo tem alguma influência sobre a duração mais ou menos longa? Sim. O espiritismo, como outra religião racionalizada ou doutrina, ajuda a preparar essa transição, mas não adianta tanta teoria se você não tiver a prática. Então, para ter a prática, precisa vivenciar em vida encarnada esse processo de desapego, porque senão vai cair na máxima a quem muito for dado, muito será cobrado. Para isso tem até o Hospital dos Espíritas no plano espiritual. Tem o Hospital dos Médios, que é aqueles que estudaram tanto, tiveram teoria, fizeram palestra, mas não aplicam. E aí vai ter apontado o dedo. Tu sabe do assunto e não aplica você mesmo. É diferente de alguém matuto, ignorante, que nunca abriu um livro. Aquele ali terá um desconto enorme de compreensão. Imagine casos no noticiário aí de um juiz que roubou com conhecimento do direito. Aquele ali vai ser penitenciado, vai ter que responder bastante, porque disse que você tinha um conhecimento do direito e usou por seu próprio favor. É diferente de um pedreiro que muitas vezes é analfabeto ou iletrado, que não tinha compreensão do que estava fazendo. Então aqui é muito fodado, muito será cobrado. Então o espírita, o espiritualizado que estuda, tem que aplicar em si mesmo. Marta Medeiros diz que morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música. Morre lentamente quem destrói o amor próprio, quem não deseja se ajudar. São pessoas que morrem em vida, desleixo. Se deixa acabar com as aparências, deixa pra lá, não tem mais vaidade nenhuma. A vaidade que é criticar é a vaidade do espírito, não é do físico. Do físico, claro, todo mundo tem que se apresentar bonito. Então, assim, a transição do plano espiritual, já no retorno da morte, a desencarnação, que pode ser no acidente, pode ser numa morte, numa doença. Gente, a espiritualidade, ela protege, ela assessora e prepara. Ela conduz de uma forma que você menos imagina. Se você tiver um grau de desapego que vá fazendo, não aquele materialista que vai sofrer até as entranhas da carne no processo de decomposição, que quando você vai começando a se desapegar, não é rasgar dinheiro, é valorizar as pequenas coisas e o plano espiritual, valorizar os sentimentos, mais o ser do que o ter. Quando você se permite esse processo de desapego construtivo e gradual, a transição é planejada e assessorada, mas a gente não sabe quando e como. Uma grande amiga que fazia caridade, né, em Mar Grande aqui, em Teparica, que desencarnou, uma grande amiga minha, desencarnou na tragédia de Mar Grande. A amiga dela que sobreviveu, ela disse pra gente não, desculpe, que eu não participei da conversa, conversou com o viúvo, meu amigo Rogério. Ela disse assim, olha, ela sempre ficou aqui em cima. Nesse dia, ela resolveu tirar um cochilo na parte de baixo, que é onde foi a maior parte da pancada. E onde foi os desencarnes. Foram poucas pessoas, de 19 a 18, que desencarnaram. Ela estava no meio. Como é que se explica isso? Coincidência? Acaso? Não. Foi o caminho. Talvez pela fazer caridade, ajudar tantos próximos, ela não sentiu tanto o impacto. Porque foi amortecido, foi planejado. Então, a espiritualidade, Deus sabe o que faz no processo de recepção. Agora, se a gente vive de uma forma inconsequente, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente vai passar por um processo mais doloroso. Então essa perturbação, esse choque de transição no pós-mortem, ele existe. Então, quanto mais materialismo, mais apego, mais sofrimento. Aí já não é mais dor. É sofrimento na transição. Recomendo alguns filmes de reflexão aí sobre a morte. Sherazade aí, que é apaixonado por cinema, vai se lembrar. A história de Benjamin Button. Foi um filme bem legal para falar sobre morte, do processo inverso de você chegar com aspecto de velho e ficar novinho. Outro é Encontro Marcado, velhinho, né, com Brad Pitt e Anthony Hopkins. Ghost, sem comentários. Ghost, acho que todo mundo que eu conheço assistiu no mínimo 20 vezes. Um seriado também, Ghost Whisperer, também que é velhinho, mas tá lá no YouTube.
que os espíritos ajudam a localizar, a resolver a investigação policial. Ghost Whisperer, com Jennifer Love, sumida ela. Cold Case, investigação policial, você assistiu, né, Tânia? Tem outros também, tem tantos outros, falar aí, Amor Lei da Vida, com nosso amigo lá, Robin Williams. Nosso amigo é ótimo, né? Robin Williams, para quem não assistiu o documentário, apesar dele fazer comédia, ele tinha uma vida muito triste. Ele sofria muito. Ele fazia do sorriso dele uma forma de válvula de escape, que lá dentro ele era um espírito triste. O sono e o coma. O sono e o coma são ensaios para a morte. O sono é diário e o coma às vezes é uma situação limite. Joana chama de redenção do espírito. Outro filme bacana também, que Tânia deve ter assistido, Isaac também. Quem não assistiu, A Espera de um Milagre. Fantástico. Também é uma abordagem muito legal sobre essa questão da pena de morte, que é outro tema para outra palestra, que é um tema também do juízo humano, né? Que está sujeito a equívocos e erros, mas ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Por mais que seja o crime, a gente tem a revolta muitas vezes, pedófilo, matar ele. Não, a gente não tem direito de linchar ninguém, não tem direito de mandar matar ninguém, porque o ser humano é falível demais. Então a gente pode cometer erros grosseiros, e só quem pode tirar a vida é Deus. Nem você tem o direito de tirar a sua própria vida pelo suicídio. Tanto é que esse tempo vai ser compensado depois em forma de sofrimento. Então, internalizando a doutrina é o caminho da paz interior. Quando a gente trabalhar essa paz interior com meditação, com yoga, com essa religião dentro de nós, a gente vai calmando e se conectando novamente com o plano espiritual. E isso é preparado. Quando a gente vê voltando para casa, é o final do ano letivo da nossa vida. Acabou o ano letivo, acabou a dependência da vida encarnada. Sob a vontade de Deus, não a nossa. E a gente volta para o plano espiritual para continuar os trabalhos, continuar o estudo e vem para a prática de novo aqui na Terra quantas vezes for necessário. Ainda vamos reencarnar muito, vamos desencarnar muito. Então vamos desapegar, vamos encarar a morte, porque a vida fica uma mensagem de reflexão aqui de Raul Seixas, naquela música linda, bote no YouTube aí depois, Trem das Sete. Quem vai chegar, quem vai partir. Então, o trem já está chegando na estação, e ele vê Deus e o diabo de braços abraçados em 1000 megatons, energia, cosmo, fluidez. Então, e a música Chegadas e Partidas também, cantada por Maria Rita, Elis Regina, que também fala do trânsito. A gente nunca sabe, nunca vai saber se essas músicas foram criadas na intenção espírita, mas elas caem como uma luva sobre vida e morte. Se você entender o contexto dela por esse ângulo, você vai ver que cai como uma luva. Gente, meu tempo já se exauriu. Desculpe correr um pouquinho no final aí, porque esse tema é longo. Agradecendo a presença de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Chegadas e partidas. Faltam 2 minutos aí que o Instagram vai derrubar minha conexão pelo meu tempo aqui. E eu vou encerrar hoje de uma forma diferente, não com o André Bocelli, mas com Quanta Luz, que é o que a gente deseja para o planeta nesse momento aqui. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós. Obrigado aí, gente. Fica com Deus, muita paz. E vamos aí de Quanta Luz. Espero que vocês ouçam aí e guardem com carinho. Obrigado pela presença. Até a próxima. Fica no post aí para comentários, sugestões. Próximo tema. Que a paz fique com todos aí. Que o tempo vai cair aqui no Instagram e eu quero encerrar com Quanta Luz. Aí já me alertou aqui, ó. 30 segundos. Beijo.